O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Ah! Olá, queridos internautas, Culturarte, sua agenda semanal cultural está no ar. Agradecendo sempre o carinho e a atenção de todos vocês. Lembrando que agosto é um mês com muitas datas, todas associadas, vinculadas à arte, né? Dia 11 passado foi o dia da televisão, dia 12 o dia nacional das artes, dia 16 foi o aniversário da Tânia, haha, parabéns pra você. Dia 19, né? Dia do artista de teatro. Dia 16 é dia do filósofo. É, isso. Ela então comemora o aniversário, né? Assim, os dias que se comemora pertinho, né, da profissão dela, que é o dia do ator. Do ator. Assim, agora sim. Dia 19, Dia Internacional da Fotografia e do Fotógrafo. E dia 24, né, ontem foi dia dos artistas, em geral, né? E nós começamos o programa com os trava-línguas. Ah, sim. Né? Que são conjuntos de palavras, são estrofes, são versinhos, com um grau de dificuldade na pronunciação, enfim, né? Que é exatamente para a pessoa, no que vai falando, e o desafio vai aumentando à medida que se pede para repetir com maior rapidez, maior velocidade, e aí você vai exatamente se confundindo e travando a língua e fazendo aquelas confusões todas. É para isso mesmo, a ideia é diversão, né? Descontração, brincadeira, né? Aprendizado também, né? Aprendizado, porque, exatamente. Né, você exercita a língua. A fala, né? A fala, a língua. A leitura, enfim, porque acaba... É uma ideia é uma palavra, enfim, são palavras. Exatamente. São pequenos textos, enfim, isso aí. Que são, assim, desafiadores, digamos assim, né? E é engraçado, porque geralmente as pessoas erram. Erram, é perfeito para errar mesmo, né? Como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, três trigs, trigs. Vocês viram que eu também no começo errei. 3 tigres tristes. E eu rindo desse jeito, né? Enfim, e os travas-línguas, as parlendas, enfim, elas fazem parte da chamada cultura popular, né? Que são manifestações orais que vão passando de geração em geração. São elementos, então, do folclore. Lembrando que dia 22, né, foi o dia do folclore. O folclore é comumente entendido como um conjunto de práticas e saberes de um determinado povo que é transmitido de geração em geração. Essa definição está correta, mas quando observamos a história da origem do termo, ela fica ainda mais precisa, né? Esse termo foi usado por um inglês, né? É um termo inglês, exatamente, formado por 2 radicais, folk, que significa povo, e lore, que significa instrução, aprendizado, sabedoria popular, conhecimento do povo, né? Ou aquilo que o povo faz, coisas nesse sentido, enfim, né? E ele foi usado pela primeira vez por William John Thoms, né, em 22 de agosto de 1846. Ele enviou uma carta para ser publicada por um jornal, né, um periódico da época, enfim, né, no qual ele sugeria que o conjunto de tradições e antiguidades populares poderia ser definido por uma palavra, por esse termo, né, que foi a junção do folk com o lore, né? E esse termo acabou se popularizando, se espalhou pelo mundo todo, enfim, né? E no Brasil o Dia do Folclore foi oficializado em 1965, exatamente de acordo com o dia 22 de agosto, que foi a primeira vez que esse termo veio à baila, enfim, apareceu em uma publicação e foi assumido pelo mundo todo, né? E aí a gente pode citar que o Brasil é muito rico em termos de folclore, né? É um dos países de grandes tradições.
as festas juninas, por exemplo, aqui no Brasil. Claro que tem outros povos, né? Por exemplo, São Patrício, na Irlanda, também é uma festa de caráter religioso, enfim, folclórico, né? Manifestações a gente tem no mundo inteiro. No Brasil nós temos as comidas típicas, né? Nós somos de uma cidade cujas tradições folclóricas, né? São bastante cultuadas, cultivadas, que é São Luís do Paraitinga. Os nossos antepassados vieram da Espanha e foram para aquela região do Vale do Paraíba, ali em São Luís do Paraitinga, que é uma cidade que tem a festa do Divino, né? Várias festas religiosas e manifestações típicas, comidas típicas, e é um lugar assim onde as lendas são muito contadas. Minha avó contava muitas lendas, a do Boitatá, a da mula sem cabeça, a da caipora, da curupira, são todos contos, né? Lendas que formam o folclore brasileiro, enfim, né? Com certeza. Em 1951 foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, no qual foi elaborada a Carta do Folclore Brasileiro, um documento, né, que foi de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas sobre a nossa cultura popular. E, claro, a gente pode se referir a outras histórias. Por exemplo, nós temos também o Boitatá, né, o Boto Cor-de-Rosa, e também o Saci, né? Como São Luís Paraitinga é muito rico, né, nesses contos, eles lá instituíram o dia 31 de outubro como o dia do Saci, um pouco para se contrapor à disseminação da cultura estrangeira aqui, enfim, do Halloween, né? Para que a gente se voltasse também para o cultivo, né, e a valorização das nossas datas, do nosso folclore, das nossas festas, né? Tem também o Negrinho do Pastoreio e vários outros, enfim. Bom, o Dia do Folclore no Brasil foi definido em 17 de agosto de 1965, aprovado pelo Congresso Nacional. E aí, então, ele é celebrado em todo o país. E a gente pensou na chita, né? Dentre todos aqui os contos, as lendas, os pratos típicos, a gente escolheu para estar falando um pouco mais da chita, né? Tecido, né? Isso. A chita, que na verdade esse tecido é de origem hindu, né? Hindu, exatamente. Né? É um tecido de algodão, né? O mais conhecido como morim, morim, né? Com estampas coloridas de florais, né? Isso. E, em geral, assim, na verdade se considera mesmo chita as estampas feitas no morim, entendeu? Outro tecido não se reconhece como sendo chita. Como sendo chita. Então, na verdade, ele começou a ser produzido na Índia em 1600, 1800. Aí foi descoberto pelo Ocidente na época das grandes navegações. Vasco da Gama, né? Em 1498, por 1400, enfim. Século XV. Exatamente numa dessas grandes navegações, chegando em Calcutá, conheceu esse tecido, a chita, assim, que já era muito usado na Índia. Levou para a Europa, enfim. Depois os holandeses, os portugueses, na sequência, né, começaram também a comercializar o tecido, a chita, na Europa. Então, ele se tornou um tecido muito usado, muito caro, inclusive, e muito raro. E porque era raro, né? E muito caro, enfim. Ou seja, chegaram-se a fabricar, né, por volta de 1600, uma quantidade de 1 milhão de peças. Isso, 1 milhão de peças. Que foram importadas para a Inglaterra. Que foram importadas para a Inglaterra. Enfim. Também aproximadamente também essa mesma quantidade também era importada para a França. Enfim,
Essa importação tornou o tecido, né, na Europa, né, entre os europeus, criou um lá problema, pelo fim né? do século XVII, mais ou menos, né, final do século XVII, ele foi muito utilizado, ele foi largamente utilizado. Então, as tecelagens inglesas e francesas, assim, não estava gostando dessa história. Não estava gostando. Não estava gostando. Porque fazia concorrência, né? Claro, porque como era um tecido que vinha de fora e eles não dominavam a tecnologia da confecção. Exatamente. Né? Então, era concorrente, eles não gostaram. Isso, enfim. era concorrente. E os donos, então, das tecelagens, lá por exemplo, na França, eles chegaram a proibir a importação do tecido. Né? Parece incrível, e na né? sequência, por volta, enfim, 1720 por aí, 700, 800 por aí, a Inglaterra, enfim, de fato proibiu não só a importação, mas também proibiu a utilização. Incrível, né? Ou seja, não podia usar o tecido. Nossa, em todo o território nacional, coisa impressionante, né? Proibir a utilização de tecido. Eu gosto muito, né, desse tecido. Nossa, aliás, o povo brasileiro gosta muito, né? Enfim, e fico imaginando como deve ter sido, né? Eles até tentaram imitar. Criaram um tecido, assim, imitando mesmo, né? A chita. Tentando imitar. Na França, o nome mais comum, popular, é toile de jour. Né? Como se fosse uma juta, uma coisa assim. Lembra um gobelém, assim, né? Com florais para o quê? Para revestir estofados, e também se faz quadros, ou então revestir parede, cortinas, né? Certo. Era um tecido aproximado, mas igual eles não conseguiram fazer, não, né? Não, igual não. Isso. Enfim. Bom. E aqui no Brasil, como é que... A partir daí, teve toda essa movimentação, essa divulgação, e ele acabou vindo para o Brasil. Na época do Brasil Colônia. Na época exatamente. do Brasil Colônia. Ele chegou ao Brasil pela Bahia e por Pernambuco, pelos portos, né, de Bahia e Pernambuco. Mas, de fato, foi em Minas Gerais que esse tecido realmente tomou uma expressão maior, entendeu? De produção. Né? Porque teve uma concentração de população em função da mineração. O ciclo da mineração atraiu muita gente e aí... Exatamente. Como era um tecido... Isso, né? Então... E como a chita, exatamente, né? É um tecido barato, né? E também não era só pelo preço, porque assim, você vê que a chita veio da Índia, que é um país quente e o Brasil também é um país quente. Então tropical. O tecido, a chita, ela se adaptou facilmente aqui, por clima, causa do calor, entendeu? Exato. Além da beleza, né, do colorido, não é verdade? Então... quer dizer, e assim, quem não teve, pelo menos eu tive na minha casa, a minha avó, uma toalhinha, uma mesinha com a toalha de chitão, de chita, uma cortina, enfim. Ela é utilizada também, né, as festas populares, os vestidos, né, as festas juninas, né, e enfim, pela simplicidade e beleza do tecido, né, e o preço popular, na verdade se tornou o tecido, a escolha do tecido número 1 aqui no Brasil, pelas populações mais simples, os trabalhadores rurais, as camadas populares, camadas populares da sociedade, exatamente. Na época do Brasil Colônia, os escravos também usavam, né? Também. E depois, basicamente, as camadas populares. As camadas populares, os trabalhadores, né? Do campo, tudo. Enfim, mas em seguida, na verdade, a Minas Gerais começou. Duas empresas começaram a produzir em escala industrial, né, no Brasil. No século XIX, né, basicamente. Século XIX. Começou em escala industrial. Em escala industrial em Minas Gerais. A indústria Cedro e Cachoeira, né, abriu suas portas pela primeira vez e começou a produção em escala industrial. Então, assim, e outro detalhe interessante que até o princípio do século, na verdade, só se produzia a chita em 2 estampas, que é a média, a mais conhecida, né? Que é a chita propriamente dita, a chita mesmo, né? A de origem, a original, e a chitinha, ou seja, né? Com florzinhas miúdas. Né? Na verdade, esse processo, né, de fabricação da chita já conhecida começou a se gestar
a gestação do chitão. Do chitão, tá. Que é, na verdade, é uma estamparia genuinamente brasileira. Quer dizer, na verdade, a chita veio da Índia. E por que a gente escolheu a chita? Porque, na verdade, ela se adaptou bastante bem no Brasil. Né? Tem 400 anos que ela está aqui, né, no Brasil. Foi desde o Brasil colônia, enfim, desde o princípio da colonização do Brasil. E o Brasil incorporou e assimilou tão bem que ele conseguiu transformar. Inclusive, mexeram no tamanho do tear. Que ele passou de 90 centímetros para 1,40 m. E quando possibilitou, então, a produção do chitão, que é genuinamente brasileiro. Exatamente. Porque até então a chita e a chitinha eram tipicamente ainda hindus, enfim, né? Mas o chitão, ele é tipicamente brasileiro, genuinamente brasileiro. E começou a ser fabricado pela tecelagem São José, Fiação e Tecelagem São José, e em Mariana, Minas Gerais. Basicamente, Minas Gerais é que, digamos assim, se destacou na produção da chita e até hoje é a que abastece o mercado nacional. Algumas indústrias que remanesceram daí, né? Então a chita, ela tem alma brasileira. Sim, com certeza. Né? E lembrando que também os tropicalistas usaram esse tecido assim, né? Exato. Hoje a como chita uma forma de protesto, de expressão artística, de afirmação de valores, né? Afirmação de valores mesmo, né? O Caetano, inclusive, o Gil, o Tom Zé, enfim. Isso. Realmente é um tecido maravilhoso, né? E a gente tem que lembrar que a Zuzu Angel também é que deu maior visibilidade, aquela estilista famosa, né? Sim. Que fez na década de 60 um desfile, né? Usando saias com esse tecido e foi um boom, enfim, né? Deu aquela visibilidade. Sim. E esse tecido então passou a ser mais valorizado ainda, né? Pois é, e eu trouxe alguém aqui hoje. Olá! Olá, internautas, tudo bom? É uma representante típica do artesanato, do folclore brasileiro de Minas Gerais, com um vestido tipicamente de chita. De chita. De chitinha. Essa você comprou em São Luís, não, né? Não, eu comprei numa loja de artesanato mineiro. Tá aqui para todo mundo ver. É a minha fofa, o sapatinho, tudo, e o vestidinho de chita, que realmente é muito gracioso mesmo, não é verdade? E assim, as mulheres vestem, né? Aqui no Brasil, né? Já há muitos anos, já a gente... roupa de chita, vestidos de chita. Minha avó usava, né? Enfim, né? E é isso aí. Em 2005 nós estivemos lá, frequentamos a exposição Que Chita Bacana. Sim. Ali no Sesc Belenzinho. A gente adquiriu, né, esse cartaz, esse folder aqui, alguns objetos, enfim, esse estojo de lápis e esses lápis aqui com essa estamparia maravilhosa da chita, né? A gente vai ficando por aqui, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, porque a sua audiência é muito especial para nós. Até lá, até lá, até lá. Gente. E continuando, então a gente ficou, acho que faltando esclarecer que chita, né, do hindu, do sânscrito, né, vem de uma palavra citra, que significa matizado, colorido, né? Então daí o desenho, as cores fortes, né, um colorido intenso da estampa do tecido, enfim, né? E nós vamos citar outras datas comemorativas do mês de agosto. Nossa, é um mês recheado de datas assim que são muito importantes de estar fazendo referência, enfim. Com certeza. Dia 9 de agosto, a gente já citou essa data aqui, foi o Dia Internacional do Índio, ou dos povos indígenas. Não confundir com o Dia Nacional, que é 19 de abril. Isso. E o Internacional é 9 de agosto, né? Que se refere aos povos, enfim, aborígenes, nativos de todo o mundo, né?
Dia 11 de agosto, Dia Nacional do Estudante. E a Tânia vai contar daqui a pouco uma passagem da vida dela. Dia 11 de agosto também é Dia do Advogado. Dia 12, Dia Internacional da Juventude. Dia 13, agora foi instituído o Dia do Psiquiatra, que até então não tinha dia marcado. Um beijo para a nossa psicóloga psiquiatra, que também vai ser Dia do Psicólogo, a querida doutora Margarida. Fica aqui um beijo no coração. Dia 14, Dia do Cardiologista. Dia 14 também, Dia de Combate à Poluição, que é uma data importante de estar marcando e lembrando, né? Enfim, essa questão, né? Que é um tema, né? E mudando. Dia 15, Dia da Informática. Dia 15 também, Dia do Solteiro. Dia 16, Dia do Filósofo, como você falou. Dia 19, Dia do Historiador, né? Que foi instituído em dezembro de 2009. Dia 19 também, Dia do Numerólogo. Um grande beijo, um abraço a todos os numerólogos e a nossa amiga numeróloga que nos avisou aqui, né, nos auxiliou para a mudança de C para K, de Culturarte. Beijo e a todos os numerólogos, enfim. Dia 21 também, Dia da Habitação, né? Nosso país é muito carente de habitação, enfim, tem muita gente sem um teto, enfim. Ou morando mal, morando mal, enfim, né? Dia 21/8, Dia do início da Semana Nacional da Criança Excepcional. Dia 22/8, Dia Mundial do Folclore. Dia 23, o Dia contra a Injustiça. O mundo está repleto de injustiça. Dia 24, Dia da Infância. Dia 27, Dia do Psicólogo. E dia 28, Dia Nacional do Voluntário, que é uma coisa que está sendo super valorizado. Aliás, realmente eu tenho observado, né, o voluntariado tem crescido muito no Brasil. Tem crescido muito, a gente sempre fez, a Tânia principalmente, muito trabalho voluntário. Ela também tem muitas experiências para contar com relação a isso. E dia 29/8 vai ser o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Lembrando aqui, em termos da saúde, a importância de se combater o uso do fumo. Poluição, e agora, né? Poluição, chega e a Tânia, então, vai falar um pouco da experiência dela. Em função do Dia do Estudante, dia 11 de agosto, né? Enfim, coincidentemente, ou sincronicamente, em 1980, faz um pouquinho de tempo, né? Enfim, eu era estudante secundarista em São Bernardo, na minha escola querida, João Ramalho. E nós tivemos uma experiência muito interessante lá. Começamos um grupo de pessoas, né, de alunos, que tínhamos identidades, né, afins, e começamos a fazer um movimento, claro, centro cívico, essa coisa toda, mas se estendeu, extrapolou a questão da eleição do centro cívico. Criamos um projeto de datas, né, para o ano todo, com datas diferenciadas, porque em geral se fazia assim, a carteirinha, o centro cívico fazia a carteirinha e festa do sorvete. E a gente queria sair disso, né? Romper com esse padrão, né? Que era da nossa natureza, era o nosso perfil. E a gente criou um projeto com datas durante o ano todo, como o Dia do Teatro, o Dia da Poesia, Meio Ambiente, enfim, datas que a gente entendeu, Dia do Índio, que a gente entendia, na verdade, seria para gerar atividades culturais, né? Educativas e culturais, para a formação de valores, para que quando saísse também, para esse tipo de formação também, não só a curricular, né, oficial. Claro, o tripé, né, exatamente, da cultura, arte e educação. Quando se saísse da escola, um indivíduo com um olhar diferente para intervir, escala, né, de valores, onde houvesse necessidade de mudança e transformação. Enfim, a gente levou o projeto para a direção, realmente teve dificuldade para ser aprovado, e uma data que a gente conseguiu realizar, ao menos, foi o dia 11, o Dia do Estudante. Olha, que legal. Então, nós fizemos um grande trabalho lá, um projeto maravilhoso. Passamos de sala em sala, em todos os períodos, e criamos um questionário para perguntar para eles tudo que eles queriam falar, fazer, entender, sugestões, etc. A partir dessa pesquisa, criamos um documento, fizemos o Dia do Estudante, aí nós criamos um documento. Neste dia, a gente convidou as pessoas para se apresentarem, o que quisesse fazer, dançar, cantar, o que quisesse fazer. E na parte da manhã, se dividiu em grupos, a gente deu o documento que a gente elaborou para cada grupo, foi estudado tudo que foi conversado a partir da pesquisa,
Criou-se comissões de trabalho, entendeu? Dentro da escola. Que mobilização, hein? Uma mobilização bacana. E organização, hein? Muita organização. De fazer. Hein? Bastante. Enfim, muitas coisas foram conseguidas naquela época. Inclusive, uma delas foi abrir uma biblioteca maravilhosa que tinha na escola. Que estava fechada. Grande, que estava fechada há bastante tempo. Inclusive, assim, os livros já começando a estragar, enfim, a gente, quando viu aquilo, a gente falou, tesouro! Aposto, a gente quer, a gente quer, enfim, abriu, começou a funcionar, as pessoas puderam entrar, ler, estudar, foi muito legal. Não era tão valorizado quanto é agora, né, a leitura, a biblioteca, por isso estava fechada, né? Claro, mofando, a sociedade, né? Precisando de transformação. E teve apresentação de sapateado, de dança, de teatro. Nas salas de aula tinha exposição de quadros, apresentação de poesia. Nossa, que e para mim, a coqueluche desse dia foi um almoço comunitário, que todo mundo levou uma coisa, a gente juntou, alguns professores participaram. Então eu tenho na minha memória esse dia maravilhoso em homenagem ao Dia do Estudante. Então, para mim, assim, marcou a minha vida. Né? E fica aí uma ideia. Quem tiver uma história dessa na sua escola, quiser escrever para cá pra gente ler, envia para nós. Envia para nós. Né? Dá o endereço para Mara, por favor. Que endereço que eles podem escrever pra gente? Pode escrever para silmarasetembro@gmail.com. E a gente, então, vai veicular aqui, enfim, vai contar essa história. Se tiver uma história assim, que eu fiz na minha escola. De uma mobilização, de alguma coisa envolvendo os estudantes. De mudança, quiser aqui, enviar pra gente contar aqui, pra gente ler no ar, pra todos ouvirem, não é verdade? Então é isso, vamos para a nossa agenda cultural, que acho que já estamos, né, com o tempo quase se esgotando. Dia 26 agora vai ser a abertura da 24ª Bienal do Livro de São Paulo, lá no pavilhão do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, né? Vai ser de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. E, enfim, e sábados e domingos, das 10 às 22 horas. De segunda a quinta, o ingresso vai ser R$20 e de sexta a domingo, R$25. Estudante paga meia e matriculados no SESC com credencial plena também paga meia, enfim. E menores de 12 anos e maiores de 60 anos não pagam. Queria lembrar que nessa Bienal vai ter um espaço específico e especial para a literatura de cordel. Né? Nós temos uma coleção de livros da literatura de cordel, e que é uma manifestação do folclore brasileiro, uma tradição no Nordeste, né? Fantástico. E lá vai estar um conterrâneo da nossa, né, cidade de São Bernardo do Campo, que é o Moreira de Acopiara. Nós temos um livro dele, ele vai estar lá na Bienal, né? Ele participou desse primeiro concurso paulista de literatura de cordel, com o tema sobre os trilhos de São Paulo. Isso há muitos anos. Foi, acho que na década de 80, se eu não me engano. Eu vou ler só dois versinhos aqui para vocês terem uma ideia do que seria literatura de cordel. Sobre os trilhos de São Paulo, Moreira de Acopiara, que é a cidade onde ele nasceu, o município onde ele nasceu, no Ceará. No ano 74, a minha estrela brilhou. Que foi naquele ano que São Paulo inaugurou seu metrô e minha vida, de repente, melhorou. Eu, nesse tempo, morava longe, na periferia, e trabalhava no centro. Por isso, muito sofria com o precário transporte que usava em meu dia a dia. Mas o metrô resolveu esse problema de vez. Assim que o conheci, passei a ser o seu freguês, utilizando seus préstimos os 30 dias do mês. Uhul! Enfim. E vamos então encerrando por aqui e desejando a todos uma feliz semana, enfim, se puderem, vão na Bienal, que vai ser maravilhosa. E até a nossa dica. Culturarte, né? Culturarte. Beijos a todos. Beijos a todos. Tchau, tchau.